E meditando sobre ser nutrida pela palavra do Senhor, eu pensei num tema, né? E comecei a ler a Bíblia, meditar. E o Senhor, Ele me deu esse tema, a videira verdadeira, que é onde nós somos realmente nutridos por Deus. Lá em João 15, do versículo 1 ao 5 diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? E Jesus, Ele disse essas palavras para os seus discípulos momentos antes de ir para o sacrifício. Ou seja, Ele estava abrindo o seu coração ali para os seus discípulos. E essa palavra se estende até os dias de hoje para nós, para permanecermos em Deus, em Jesus. E eu fico impressionada com Jesus de como Ele era sábio naquela época. Ele, para trazer a palavra do evangelho, do céu, do reino, para aquele povo, Ele tinha que de alguma forma fazer eles entenderem o que era o reino. E Jesus, Ele era muito sábio, porque Ele usava coisas do dia a dia. As parábolas, né, que Jesus usava. Então nós podemos ver que Jesus, Ele usava sementes, o grão de mostarda. Ele usava também os tipos de solo, pedregoso, fértil, espinhoso. Ele usava ferramentas, arado, foice, machado. Ele usava plantas, videira, figueira, joio. E entre outros, Ele usava lâmpada, ovelha, mesa, odre, rede de pesca, barco, pérolas. Tudo objetos, situações que o povo daquela época já tinha uma convivência. Então Jesus, Ele usava isso para as pessoas entenderem o reino de Deus, para que elas conseguissem entender de uma melhor forma. E lá nos tempos bíblicos, a videira que está nesse versículo, ela era de muita importância na vida do cotidiano das pessoas. Onde você andar, lá em Israel, né, cada esquina você vê uma videira. Lá é muito comum, é igual aqui as árvores. Lá é muita videira e oliveira. A gente andava assim nas calçadas, tinha árvores com azeitonas penduradas, coisa mais linda. Então naquela época era muito comum as pessoas terem uma videira no seu quintal. E ela era cultivada com cuidado e paciência. Porque a uva naquela época era um símbolo de bênção e prosperidade. O vinho, ele era encontrado em cada festa, comemoração, viagens. Eles enchiam o odre de vinho e iam viajar. E também para fins medicinais. Para vocês verem a importância da videira naquela época. E Jesus vem e diz isso para os seus discípulos. Por quê? Eu sou a videira verdadeira. Ali Ele está dizendo para os seus discípulos, a videira ela é importante para o seu cotidiano, mas a videira verdadeira é aquela que te sustenta mais. A videira verdadeira é aquela que, se você permanecer nela, ela vai permanecer em você. Aqui Jesus, Ele está afirmando que Ele é a verdadeira fonte de vida e sustento da nossa vida espiritual. E Ele nutre todos que estão ligados a Ele. Deus, Ele te sustenta em dias difíceis, Ele te renova como a águia e faz você voar alto, se você está conectado à videira verdadeira. E o interessante aqui é que Ele fala que se um ramo ele não dá fruto, ele é cortado fora, né? E quando acontece, quando nós cortamos um ramo de uma árvore? Ele murcha, ele morre. E olha o que diz lá em Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está.
Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes ao ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Aqui está falando que as nossas raízes, elas têm que ser profundas em Jesus. Porque quando vier a tempestade, as raízes que estão profundas, estão fincadas, não vai deixar você perecer, você cair. Quando nós vamos nos parques, né? Às vezes até em rua também nós encontramos árvores enormes. Eu acho lindo, eu fico impressionada com aquelas árvores, com aquelas raízes enormes, que chega até quebrar, né? Concreto, para vocês verem a potência de uma raiz. Ela quebra tudo para ela conseguir se aprofundar, para ela conseguir achar um lugar para que ela fique fixa, para no dia da tempestade, do vento, ela não cair. E suas raízes, aonde estão fincadas? Aonde as suas raízes estão procurando se fixar? É na videira verdadeira? Você está ligado à videira verdadeira? Porque se você quer dar frutos, você precisa estar enraizado em Jesus, a videira verdadeira. Você precisa permanecer no Senhor, ser um ramo ligado à videira verdadeira. Olha o que diz lá em João 8, 31 e 32. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade que há em Jesus, na videira verdadeira, é ela que te liberta, que te restaura. Então esteja profundamente ligado na videira verdadeira, e assim você colherá bons frutos. Quer colher bons frutos? Seja nutrido por Deus, seja nutrido pela palavra do Senhor. E nós vamos já para o primeiro ponto, que me chamou muita atenção nesse versículo quando eu comecei a ler. Que se ele diz ser a videira verdadeira, é porque tem falsa. Se Jesus é a videira verdadeira, existem videiras falsas aí para nós estarmos ligados. E se você parar para refletir aí na sua vida, cada um aqui tem o seu cotidiano, a sua vida, o seu trabalho, estudos, família. No que você está ligado? Aonde você tem colocado a sua confiança, o seu tempo, dedicando os seus dias, as suas horas? Aonde você tem fincado as suas raízes? E o interessante é que o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que antes dele ir para o Pai, antes dele dizer todas essas palavras para os seus discípulos, o Senhor Deus, Ele deixou aqui para nós o Espírito Santo, para nos guiar aqui nessa terra e fazer com que andemos segundo o coração de Deus. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos lembrar dessas palavras de Jesus, para nos lembrarmos de todos os dias, independente do que aconteça, estarmos ligados à videira verdadeira. E olha o que diz lá em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só que coisa linda, gente. Deus, Ele se preocupou de deixar para nós o Espírito Santo, para nos lembrar e nos ensinar de todas as palavras que Jesus liberava sobre aquele povo. E eu gostaria de chamar a Larissa aqui, porque eu quero fazer uma palavra sensorial com vocês, de como o Espírito Santo age na nossa vida, de como você tem que ser sensível ao Espírito Santo, nos mínimos detalhes, no cotidiano. Jesus, Ele tem que, através do Espírito Santo, Jesus, Ele tem que guiar a sua vida,
guiar as suas decisões, as suas atitudes. E quando João ele disse nessas palavras sobre o Consolador, o Espírito Santo, ele disse sobre isso. Você está ligado à videira? Aí quando eu estou no meu dia a dia, na minha empresa, eu quero dizer algo. Eu sinto algo no meu coração, o Espírito Santo, ele está dizendo para mim, não fala isso. Às vezes quando eu quero ir em algum lugar, eu sinto algo estranho dentro do meu coração. Quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Sabe o que tem que dizer, aonde tem que ir. Às vezes, quando eu estou nas minhas redes sociais, eu quero postar uma foto, um vídeo, e eu vou lá postar. E eu sinto algo no meu coração que isso eu não deveria fazer. Quem é guiado pelo Espírito Santo, sente Ele te dando as instruções para viver nesse mundo. Se você tem o Espírito Santo, Ele te dá discernimento. E se você está começando novo na fé, ainda está começando essa vida com Jesus, às vezes no início pode parecer estranho. Você pode, né? Mas depois você vai caminhando com Ele, passo a passo, a caminho de uma vida com Jesus, sendo direcionada pelo Espírito Santo. E às vezes também, quando nós adentramos por aquela porta, nós nos amarramos ao Espírito, levantamos as nossas mãos na adoração, adoramos, recebemos a palavra. Só que quando nós saímos por aquela porta, nós nos desamarramos do Espírito e vivemos a nossa vida normal, como se nada tivesse acontecido. Não queremos a direção do Espírito. Aí chega domingo novamente, você se amarra ao Espírito, adora ao Senhor, e no momento de ir embora, se desamarra do Espírito Santo. Obrigada. O Espírito Santo, Ele quer ter uma vida com você, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tenha discernimento. Nesse mês, nós estudamos muito sobre o discernimento, que vem lá, né, na caixinha, igual a Aline falou, né, que a sabedoria, ela é uma caixa que vem com várias coisas dentro. Discernimento, fé, paciência, ponderar a língua, a boca. Então a sabedoria, ela é uma caixinha que vem com várias coisas, e o discernimento é uma delas. Tenha o Espírito Santo na sua vida, no seu dia a dia. Não adore Ele, não se aprofunde nele somente aqui. Porque aqui, irmãos, não é um lugar que você vem para receber. Você vem aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. A sua vida com Deus não é aqui, não é nesse dia, nessas poucas horas que passamos aqui. A sua vida com Deus, ela é na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua empresa. É aí que é a sua vida com Deus, não é aqui. Aqui nós viemos como família para aprendermos mais do Senhor e nos juntarmos para louvar ao Senhor em união. Então que você possa ter o Espírito Santo na sua vida e carregar Ele em todos os lugares que você estiver. E você vai ter bons frutos. Estar ligado à videira verdadeira é isso. É ter o Espírito Santo para te direcionar, te guiar, a ter boas atitudes, a tomar decisões corretas. Se você está tendo alguma proposta na sua vida e você está meio indeciso, peça para o Espírito Santo te direcionar, que Ele vai te dar uma direção correta. Amém? Permaneça nele todos os dias. O segundo ponto que o Senhor me fez refletir sobre esses versículos é: onde há vinha, há futuro. Lá em João, no mesmo versículo principal, no 5, está dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E falando sobre as videiras que nós vemos lá em Israel, gente, a gente viu videiras de 900 anos. Olha isso, que coisa linda. Fiquei chocada na hora que eu vi. É coisa mais linda. Imagina uma árvore de 900 anos. Só que, me preparando para essa mensagem, eu comecei a refletir. Falei: Senhor,
imagina o processo de cultivo dessa árvore de 900 anos. Como foi há 900 anos atrás para ela se manter de pé até os dias de hoje? O tempo, né, de rega, de nutrir o solo, porque para você ter bons frutos numa árvore, você precisa nutrir a terra. Se você plantar uma árvore numa terra seca, numa terra sem vitamina, os frutos não vão ser bons. Então eu fiquei pensando, eu falei, imagina a nutrição que teve esse solo, as regas, o tempo de cuidado de quem produziu essa oliveira de 900 anos atrás. E está lá em pé até os dias de hoje. Se você ficar ligado na videira verdadeira, você tem um futuro garantido, um futuro de bênção, um futuro de prosperidade na sua vida. Isso é uma garantia do Senhor para as nossas vidas. Sabe, o Senhor hoje Ele nos convida a cultivar o nosso solo, para que nós possamos ser árvores frondosas, que em qualquer tempestade não venha cair. Que você possa estar fincado em Jesus. Sabe, o tempo de cultivo, o tempo de nós nos nutrirmos para conhecer Jesus, se aprofundar na vida espiritual, é trabalhoso, é difícil. Nosso estudo era 6 horas da manhã, né? Fala aí, mulheres, foi fácil? Foi nada, não foi não. O mês inteiro levantando 5 horas da manhã. Para quem não era acostumado, né? Porque tem gente que trabalha, acorda 4h30. Deus te abençoe, viu? Porque isso é... Deus te abençoe. Então existe um trabalho a ser feito. É trabalhoso. Quem trabalha plantando árvores em hortas, né? Sabe o trabalho que é? Para você ter uma árvore, um fruto bom, você tem que nutrir o solo. Então, levante as suas mãos comigo hoje e repita comigo. Hoje eu decido permanecer ligado em Deus todos os dias da minha vida. Que você possa receber essas palavras no seu coração e permanecer firme em Jesus. E eu digo para você nessa manhã, talvez você chegou aqui cansado, exausto, passando por tempos difíceis, sofrendo em silêncio, esperando um milagre da parte do Senhor. Mas hoje o Senhor, Ele quer dizer para você que Ele ainda continua cuidando da vinha. Ele ainda continua zelando. Isso é um processo que você está passando para amadurecer e ter bons frutos. Isso que você está passando é ainda a árvore que está sendo nutrida para se tornar uma árvore frondosa e resistente, que não cai em qualquer tempestade. Enquanto houver raízes em Deus, existe esperança. Enquanto houver presença de Deus, existe vida. Enquanto Deus estiver cultivando, existe futuro. Enquanto Deus, Ele for o seu agricultor, que nutre o seu solo e te dá as vitaminas corretas, meu irmão, o seu futuro ele é garantido. Ainda existe esperança, ainda existe vida, ainda existe futuro para você. Seja um ramo ligado à videira verdadeira, e não em videiras falsas, não em outras videiras. E saiba que o Senhor, Ele tem o melhor para você. E outra coisa também que me chamou muita atenção sobre esses versículos de João, eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Nós já estamos finalizando. E aqui, o Senhor, Ele começa esses versículos dizendo, eu sou. E eu acho lindo, né, quando Deus, Ele fala, né, eu sou. E isso me fez voltar lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 14. Que vocês conhecem muito bem a história de Moisés. Moisés, ele tinha um chamado de Deus na vida dele, um chamado muito grande de libertar o povo do Egito.
Só que Moisés, ele tinha muito medo. Ele olhava para o Senhor, para Deus, e falava: Deus, eu não sei falar. Como que eu vou chegar na frente do faraó, o rei do Egito, e mandar ele libertar o povo? Isso não faz sentido. Escolhe outra pessoa. E ali Deus, ele começa a falar com Moisés. E Moisés fala: Deus, o que eu vou falar para o faraó quando eu chegar na frente dele? Mas eu fico pensando, Deus, ele podia dizer para Moisés dizer tantas coisas. Você vai chegar lá na frente do faraó e vai dizer: o Todo-Poderoso mandou você libertar o povo. O Criador de todas as coisas mandou você libertar o povo. Mas Deus olha para Moisés através da sarça ardente e diz para ele: o eu sou o que sou te enviou a voz. O eu sou o que sou me enviou até você. Ah, meu Deus. O Senhor, ele diz para você hoje: eu sou a videira verdadeira. Esteja ligado em mim, porque o eu sou o que sou vai na sua frente. O eu sou o que sou te nutre todos os dias. O eu sou o que sou te dá resposta hoje. Esteja ligado, permaneça em Deus, permaneça na videira verdadeira, pois somente nele você colhe bons frutos. Seja guiado por Deus todos os dias da sua vida. E se você está com fome de Deus, eu sou o pão da vida. Se você está sem direção, eu sou a luz do mundo. Se você está sem saída, eu sou a porta. Você pode levantar suas mãos para receber isso? Se você está desamparado, eu sou o bom pastor. Se você quer um futuro, eu sou a ressurreição e a vida. Se você está perdido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer um lugar seguro para enraizar suas raízes, eu sou a videira verdadeira. Se você está com medo diante de alguma situação, eu sou o que sou, te guiará, te sustentará, te manterá de pé. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o ar, que tira a força do fogo. Tira isso. Faz o leão jejuar. Adore o Deus de Israel, O Deus que derruba as o único Deus. da estéril faz mães de filhos. É o mesmo que brada. Hoje ele brada na sua vida. Não temas, não temas. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. faz Romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Você crê nisso? Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nesse momento. E você vai fazer essa oração comigo. Repita isso: Pai, hoje é preciso permanecer em Ti, ser nutrido por Ti, em todas as áreas da minha vida. Eu te entrego todo o meu coração e tudo que eu tenho, pois tudo que eu tenho vem de Ti. Ah, nós te adoramos, Senhor. Nós dizemos que Tu és tudo que nós precisamos.
granado alto. Não temas, não temas, eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Como haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Eu ouço, Deus te dá escape e livramento. Deus te dá, eu já tenho um caminho aberto pelas águas. Faz o Senhor, Ele está rompendo sobre a sua vida. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Eu ouço, Deus te dá escape e livramento. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. A videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim e vocês vão dar frutos, frutos,